Olá, seres sentipensantes, Estela falando, eu ando filosofando, e você? Bom, este vídeo ele é a resposta de uma pessoa que passou no meu canal, ou é um seguidor, não sei, que me perguntou a respeito de conviver com pessoas tóxicas na família. Bom, primeiro temos que filosofar da seguinte forma. São perguntas, né? Porque a filosofia ela é basicamente você perguntar. Para que você possa obter não uma resposta 100% verdadeira, mas uma resposta que possa trazer algum tipo de reflexão e uma melhora, né, nas suas ações, em como você vê a questão também, principalmente, porque mudar a situação muitas vezes a gente não pode, não é? Mas rever aquilo, de algum ponto de vista, creio eu que seja a primeira coisa a ser feita para a solução daquele problema. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa perguntar é de que ponto de partida nós estamos saindo. Então, eu vou deixar uma reflexão aqui contigo, tá bom? De que ponto de partida você está saindo? Qual paradigma em que você vive? Você vive num paradigma onde as pessoas estão o tempo inteiro fazendo coisas contra você? Ou você está num paradigma em que as pessoas que fazem coisas contra você são os teus mestres, aqueles que vão mostrar para você como você está por dentro? Porque diante de uma situação tóxica, não é diferente, por exemplo, diante de uma situação de pessoas doentes na família, como foi o caso da minha. Eu tive pessoas com borderline, esquizofrenia, depressão, síndrome do pânico. Então, são situações que estão fora do nosso controle, tá? Então, se são situações que são fora do nosso controle, ou elas vão nos aborrecer, ou elas vão nos entristecer, ou elas vão também fazer com que a gente fique depressiva, que foi o meu caso, tá? Mas no caso que você está falando, que são pessoas tóxicas, você precisa observar, né, primeiro, como eu falei, em que paradigma você vive. Naquele paradigma onde tudo que está à sua volta você atraiu de alguma forma para uma finalidade, para um propósito, ou você está num paradigma onde você se acha um pouco vítima ou 100% vítima da má sorte, tá? Então, para quem acredita em reencarnação, é mais fácil você lidar com isso de uma forma mais tranquila, de uma forma que você possa compreender que se você está dentro daquele contexto, aquele contexto está dentro de você. Porque nós não atraímos nada que não seja semelhante à nossa própria energia. Então aí você pode até me perguntar, poxa, mas você teve pessoas que tiveram esquizofrenia, que tiveram borderline. Sim, isto está na minha energia. Assim como, por exemplo, um DNA de uma pessoa que é filha ou filho de alguém que teve câncer, aquela energia das células cancerígenas está não só no corpo físico, como também está em algum DNA de algum corpo astral nosso, né, de algum corpo espiritual. E aí entra a epigenética. O que a epigenética diz? Você não é uma vítima fatalista de ter câncer porque os seus pais tiveram. E para isso você tem que ter uma vida equilibrada, pensamentos bons, emoções boas, bons hábitos alimentares, atividade física, espiritualidade, tá? Então, do meu ponto de vista, tá? Do ponto de vista de quem anda, não só anda filosofando, mas de quem anda colocando em prática, tá? Algumas situações que já me perturbaram muito o espírito e hoje já não me perturbam mais. Porque o meu paradigma é tudo que chega para você, tudo que está no teu campo é teu.
E é responsabilidade tua modificar a forma como você se sente diante daquilo. Então, é pesado a gente colocar na nossa própria conta, na nossa própria responsabilidade, mudar a forma como a gente se sente, tá? Mas, como dentro do meu paradigma, tá, gente? Dentro do meu paradigma, do paradigma que eu escolhi e que responde e que me traz paz. Eu sou responsável em alguma instância. Eu atraí aquilo para algum propósito. Então, a minha dica é: reflete aí. Em qual paradigma você se encontra? Você se encontra naquele paradigma onde você é uma vítima? Onde você é alguém que não tem nada a ver com essas pessoas? Onde tudo que elas fazem, nada tem a ver com você, não se sintoniza com nenhuma parte da tua sombra? Porque se somos espelhos um do outro, né? Eu só posso descobrir a minha sombra quando alguém espelhar essa sombra para mim. Eu vou descobrir a minha sombra quando eu começo a ver as repetições de padrões daquilo que chega para minha vida. Então, muitas vezes, relações que eu já tive lá no passado, com amizades ou com parceria amorosa, se repetiu. E quando é que elas deixam de se repetir? Quando aquele padrão meu de pensamento, emoção ou comportamento sai da minha vida. E aí eu deixo de atrair estas situações. Ah, mas são familiares que eu não tenho como me libertar. Porque é mãe, é irmão, é irmã, é cunhado, é tio, e todo mundo mora perto um do outro, todo mundo mora junto. Se assim for, de qualquer forma, se você toma uma iniciativa de sair de perto dessas pessoas, você momentaneamente vai sim se libertar, né, desta toxicidade. Mas se porventura isto for um padrão para que você consiga observar dentro de você onde está o gatilho de você precisar passar por estas situações, você vai se deparar com outro grupo que vai te proporcionar as mesmas sensações para que você olhe para dentro de si e veja em qual ponto você está fazendo com que você atraia estas situações. Então, a primeira coisa que eu falei foi: em qual paradigma você vive? No paradigma de que todo mundo é espelho? Ou seja, alguém está espelhando aí uma sombra tua que precisa ser modificada? Não necessariamente é uma coisa igual, tá? Porque às vezes quando eu falo espelhamento é o quê? Espelhamento é aquilo que vai refletir. Então, se porventura você é uma pessoa que tenha baixa autoestima e as pessoas te colocam para baixo, elas só estão espelhando para você que você ainda não colocou dentro de si uma autoestima forte a ponto de não permitir que a opinião alheia te atinja. Tá? Então, existem vários tipos de espelhamento. Então, você precisa fazer uma busca de autoconhecimento para você conhecer a sua sombra e você entender, né, a partir desse espelhamento, em qual gatilho a pessoa atiça essa emoção negativa dentro de você. Quais são esses gatilhos que fazem com que você diga que estas pessoas são tóxicas? E tudo isto é para crescimento. Parece que é uma coisa absurda crescer com a dor, crescer com espelhamentos, crescer com pessoas tóxicas. Sim, todos somos mestres uns dos outros. Eu espelho a luz de algumas pessoas e para algumas pessoas eu espelho a sombra delas. A partir das minhas atitudes, a partir de coisas que eu falo.
Tem pessoas que elas não gostam das coisas que eu falo, não suportam o paradigma que eu escolhi viver, de autorresponsabilidade, de automudança, não ficar esperando por nada fora de mim. Tem pessoas que não concordam e tá tudo bem. Mas, se esse paradigma para mim funciona, ele vai funcionar para outras pessoas que estão dispostas a ouvir que se eu vivo num ambiente tóxico, a toxicidade também está dentro de mim. Se eu vivo num ambiente adoecido, o adoecimento também está dentro de mim. Então, eu vou contar até uma coisa para dar um exemplo, que eu estava com uma pessoa hoje, da minha família, e nós estivemos numa lanchonete. E neste momento que a gente chegou, eu sorri, disse boa tarde. Eu não prestei atenção, nem se elas duas me deram boa tarde. Também não prestei atenção se elas duas sorriram para mim. Mas a minha parente que estava ao meu lado, ela também deu boa tarde. E talvez ela tivesse uma expectativa de ter algum tipo de resposta que estava dentro dela, a expectativa. Daquele padrão que ela gostaria de ter tido, a reciprocidade. E aí nós retornamos para casa. E no momento em que eu estava dirigindo, ela disse: você reparou como aquelas moças não foram tão simpáticas? Eu disse: não, eu não reparei que elas não foram simpáticas. Então, a partir desse exemplo muito simples, a gente pode perceber que as expectativas que a gente cria na nossa mente de como as pessoas vão se comportar também tocam em gatilhos nossos. Tocam em gatilhos nossos. E neste momento em que eu não me importei se elas responderam boa tarde, se elas sorriram para mim, isto quer dizer que tanto faz se uma pessoa desconhecida não escancarar os dentes para mim, não sorrir para mim. Isto não vai validar o meu valor, a minha pessoa. Não vai fazer grande diferença para mim. Mas para uma pessoa, por exemplo, que está com uma baixa autoestima, que está esperando, talvez, a aprovação dos outros, ela vai sentir isto na pele, ela vai sentir isso no coração dela. E o que essas moças estão espelhando? Estas moças estão espelhando a baixa autoestima. De repente, ela não fez esse comentário, mas ela poderia de repente dizer: tá vendo como elas são pessoas mal educadas? Tá vendo como elas são... E isso tem mais a ver com ela do que com as moças em questão. Então os meus gatilhos eles são terríveis. Eu conheço os meus gatilhos, mas eu não os reconheço 100% das vezes na hora em que eles acontecem. Muitas vezes eu tenho uma reação. Esta reação me traz alguns problemas e depois, quando eu vou meditar sobre o assunto, eu digo: entendi. Tal pessoa fez isso, tocou neste gatilho meu, e aí é a hora de eu tomar a responsabilidade para mim. Então o que eu faço? Eu vou fazer as minhas limpezas espirituais. Eu dei uma pausa nessas limpezas, a vida ficou bastante caótica, eu adoeci e estou retornando para o canal para continuar as minhas limpezas espirituais, a partir do paradigma em que eu vivo. O paradigma que eu vivo eu tenho que blindar as minhas emoções dos ataques externos. Eu tenho que blindar as minhas emoções dos gatilhos que ainda existem dentro de mim, mostrando aquilo que está mal curado. Uma vez que aquilo ali é curado, pode vir o gatilho que for, ele não vai ser ativado. Não é que a gente vai esquecer para sempre daquilo
que nos magoou, que nos feriu, que nos traumatizou. A gente não esquece. Mas é como o Osho disse, existe a memória factual e existe a memória emocional. A memória factual é do fato em si. Você não tem como apagar. A não ser que você bata a cabeça e perca a memória. E que não é isso que a gente quer. Mas a memória emocional, ela é possível de ser transformada, ressignificada, quem sabe até apagada. E é isto que eu estou fazendo na minha vida. Muitas coisas em que eu era, digamos assim, a vítima, eu era aquela mimizenta, eu era a chorona, aquela que vivia dizendo que o mundo estava contra. Eu sempre dizia, o mundo está contra mim, a vida está contra mim. E quando eu tomei a responsabilidade para mim, eu entrei nesse paradigma de autorresponsabilidade, tudo que chega para mim é meu, eu atraí, eu preciso limpar ou ressignificar, ou aprender a conviver. Porque quando por exemplo, é um filho, a pessoa não vai se desfazer do filho, vai dizer, olha, eu vou ficar vivendo longe desse, porque isso não é também resolução de problema. Isso aí é só você postergar o problema, e quem acredita em reencarnação, esse filho na outra encarnação ainda vai dar mais problema ainda. Então, se a gente for ver pela mensagem de Jesus, né? Coloca a tua oferenda no altar e vai te reconciliar com os teus inimigos. E depois vai fazer os teus pedidos. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tá? Mais uma vez, é um paradigma, não é uma verdade absoluta. É algo que é difícil, mas me reconforta. É algo que é difícil, mas me explica sobre a capacidade que eu tenho, tá? De suportar as vicissitudes da vida. E eu não preciso estar de mãos dadas com os meus inimigos, mas eu também não preciso ser inimiga dos meus inimigos. Eu posso viver de forma harmoniosa, mas isso não depende do externo, não depende destas pessoas mudarem os seus comportamentos. Depende de como eu vou me sentir diante do comportamento destas pessoas. Aí eu trago a autorresponsabilidade 100% para mim. E aprendo a ser forte, aprendo a me blindar, aprendo a ser resiliente, aprendo a conviver. Então, eu deixo aqui meu abraço e espero que eu tenha ajudado. Eu ando filosofando. E você?